Amados, abramos a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2, de 1 a 13. Vamos orar? Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor nosso em Cristo. Amém. Queridos, nós vimos pela manhã que o livro do Atos, ou de Atos dos Apóstolos, ele faz o registro dos primeiros passos da igreja primitiva. Vimos que esse livro, por alguns teólogos, deveria ser chamado de livro de Atos do Espírito Santo. Por quê? Por ser um marco da ascensão de Jesus, ao passo que o Espírito Santo ele desce com um fim objetivo, ou seja, capacitar a igreja para testemunhar sobre o Redentor, a saber, Cristo Jesus. Vimos também, irmãos, que o Senhor havia prometido o seu Espírito à igreja. E nós temos então no capítulo 2, finalmente, a descida do Espírito Santo. Não para converter aqueles que criam no Evangelho, pois se eles criam, o Espírito Santo já havia os feito crer. Mas para agora dar a eles justamente essa capacidade do testemunho, ou do testemunhar do Santo Evangelho. Capítulo 1, Jesus é assunto, o Senhor sobe aos céus. Capítulo 2, o Espírito Santo desce. O livro foi escrito por Lucas, que era médico e historiador, foi uma encomenda feita por Teófilo, que era possivelmente um senador da época, ou um dos juízes naquela ocasião, mas, sobretudo, era um discípulo do Senhor Jesus. Era um homem muito rico que acreditava no Evangelho. E então ele faz essa encomenda. A encomenda, me refiro, esse pedido para que se faça os registros, tanto dos atos do Senhor Jesus, quanto dos atos da Igreja Apostólica. Os atos do Senhor Jesus estão registrados no Evangelho de Lucas. Esse foi o primeiro livro a ser escrito. O segundo, que é continuação do Evangelho de Lucas, é justamente o livro de Atos dos Apóstolos, que é separado tão somente pelo Evangelho de João. Mas os dois foram escritos a pedido de Teófilo, enviado para Teófilo, com o propósito, então, de fazer esses respectivos registros que acabei de mencionar aos irmãos. Falei pela manhã que nós, talvez, possamos ler todo o livro de Atos em um só dia. São 28 capítulos, é possível que você sente e ali vá fazendo a leitura e concluí-lo em um só dia. Isso nos dá a impressão, irmãos, que todos esses atos aqui aconteceram de modo subsequente, ou seja, um atrás do outro sucessivamente. Nós temos em Atos 34 anos de registro. Então, do capítulo 1 de Atos ao capítulo 28, soma um total de 34 anos de história. O livro começa a registrar o ano 30 da era cristã e vai até o ano 64 dessa era. Possivelmente ele foi concluído no ano 62, tá bom? E o propósito é justamente esse, apresentar o procedimento da igreja cristã. Pastor, qual foi a primeira igreja que surgiu? A primeira igreja não foi a Igreja Católica Apostólica Romana, como dizem os católicos. A primeira igreja é a igreja que está na Bíblia, igreja primitiva. Quando foi que ela nasceu, pastor? Ela nasceu no capítulo 1 do livro de Atos. E a Igreja Católica, século IV, quando Constantino tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então a história reza isso. É isso que a história ensina, tá bom? E nós
protestantes, surgimos então no século XVII, com Martinho Lutero, com João Calvino e outros reformadores. Recebemos o nome de protestantes porque naquela ocasião passamos a protestar contra absolutamente tudo que não era a palavra de Deus. E então, os reformadores entenderam que só a graça, só a fé, só a Escritura, daí por diante. No texto, irmãos, que nós vamos apreciar nessa noite, é um texto extremamente importante para a nossa compreensão enquanto igreja reformada. Por quê? Porque ele causa, muitas vezes, um embaraço teológico. O problema não é o texto, o problema é a interpretação que se faz dele. A Bíblia é sagrada, mas a interpretação que se faz dela pode ser uma interpretação equivocada. Por exemplo, os 3 primeiros versículos dizem assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quem lê os 3 primeiros versículos apenas do capítulo 2 de Atos, vai entender 2 coisas. Primeiro, que o batismo com o Espírito Santo é quando um homem passa a falar em línguas. Vai entender, a uma leitura de grosso modo, vai entender isso. Segundo, vai entender que as línguas que esses homens passaram a falar são línguas que dizem respeito a um outro mundo. Mas notem, eu disse quem lê apenas os 3 primeiros versículos, porque não é isso que a Bíblia está ensinando. Por exemplo, você abre lá a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Na igreja de Coríntios, nem todos falavam em línguas. Vejam só o que Paulo escreveu. Juninho vai projetar, viu, irmãos, para ganhar tempo. Olhem aqui, podem olhar aqui para a projeção que está aqui atrás de mim. Então, 1 Coríntios 12, 13. Nem todos na igreja falavam em línguas. Olhem o que é que Paulo escreveu. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Logo, o batismo com o Espírito Santo não é falar em outras línguas. Porque se todo mundo na igreja de Coríntios era batizado com o Espírito Santo, foi dado a eles de beber de um só Espírito, mas nem todos falam em línguas, logo, batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com falar em outras línguas. Mas vejam, eu tinha dito que quem lê os 3 primeiros versículos chega a essa conclusão. O batismo com o Espírito Santo é a ação regeneradora do Espírito na vida do pecador. Os irmãos devem lembrar que quando Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, foi visitar Jesus, Nicodemos disse: Senhor, sabemos que és da parte de Deus, pois ninguém faz o que o Senhor faz se não for da parte de Deus. E Jesus, de modo pontual, diz: Nicodemos, o que importa é você nascer de novo. Nicodemos pergunta: mas como pode um homem velho nascer de novo? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe para nascer uma segunda vez? Aí Jesus faz uma separação. Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, ou seja, fisicamente você não nascerá de novo. O que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento, o qual Jesus se refere,
é justamente o batismo com o Espírito Santo. É quando o Espírito Santo vem sobre a vida do pecador e o regenera, ou seja, dá a ele um nascimento espiritual, tá? Observem que o texto, até os 3 primeiros versículos que nós lemos, ele não está chamando de batismo com o Espírito Santo falar em novas línguas. O texto não está dizendo isso. Paulo, lá em 1 Coríntios 12, 13, diz à igreja: todos nós fomos batizados em um só Espírito. Nos foi dado de beber de um só Espírito. Jesus vai, capítulo 3 do Evangelho de João, tratando com Nicodemos, diz: necessário vos é nascer de novo. Em outras palavras, para que o homem veja o reino de Deus, é necessário que ele seja regenerado. E para que o homem seja regenerado, é necessário o quê? Que o Espírito Santo transforme a vida desse homem, o convença do pecado, da justiça, do juízo, mude sua mente e o seu coração e o faça crer no Evangelho. Ou seja, o homem que outrora estava morto, agora é dada a ele, por meio do Espírito Santo, a capacidade de crer no Evangelho. Em outras palavras, esse homem foi batizado, o Espírito Santo veio, desceu, batismo sobre esse homem. E esse homem então passou a crer. João Batista disse: eu vos batizo com água, mas virá aquele após mim, o qual não sou digno de desatar-lhe as sandálias dos pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí alguém vai perguntar: pastor, então o batismo com o Espírito Santo e com fogo é o mesmo batismo? Não. O batismo com o Espírito Santo é a regeneração que Deus traz à vida do pecador. Eu acabei de mencionar isso. Pastor, e o batismo com fogo, o que é? O batismo com fogo é inferno. Como, pastor? Se você abrir lá no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, salvo engano, Mateus e Marcos tratam sobre isso, do batismo com fogo. Diz assim: a sua pá ele a tem à mão. A sequência do texto é essa: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí ele diz: a sua pá, dizendo que Jesus tem uma pá na mão. A sua pá ele a tem à mão. Separará o trigo no celeiro, batismo com o Espírito Santo, e queimará toda a palha no fogo. Entenderam? Pastor, mas aquela música que eu gosto: batiza Jesus, batiza agora, batiza com fogo lá na glória. Pois é, batismo com fogo é inferno. E às vezes as pessoas estão cantando o que não sabem. Eu sei que eu não desafinei. Vocês estão olhando para mim, sorrindo, mas eu não desafinei. Controlei meu diafragma e consegui cantar bem. Irmãos, para que a gente entenda o texto, é necessário ler a sequência dele. Quando você lê a sequência do texto, você entende o que é que está sendo dito. Eu disse que se ler só os 3 primeiros versículos, vai pensar 2 coisas. Primeiro, que batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Segundo, falar em outras línguas está se referindo a línguas de outro mundo que não seja esse. Agora vejam o texto sendo esclarecido a partir do verso de número 5. Acompanhe a leitura. Ora, estavam habitando em Jerusalém, ou seja, o local daquele acontecimento, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Ou seja, haviam homens naquele lugar de todas as nações. Em outras palavras, de todas as línguas. Verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. E qual foi a razão? Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. A gente não precisou nem ir longe para desvendar o mistério. Pastor, qual é o milagre de Atos capítulo 2? O milagre de Atos capítulo 2
é que Deus faz o inverso do que aconteceu em Babel. O que é que acontece em Babel? Os homens se unem, orgulhosos, vaidosos, se arvorando do seu poder, e dizem: façamos uma torre que alcance o céu. O Senhor lá de cima olha e diz: quem eles pensam que são? Vamos descer e vamos confundir todos eles, de modo que eles não vão entender o que um fala com o outro. Então o Senhor vem, acaba com todo aquele planejamento humano, que até então todos os homens falavam uma língua. Aí o Senhor agora colocou um para falar alemão, outro português, outro chinês, japonês, aramaico, grego, hebraico, e disse: pronto, agora se entendam. Acabou a Torre de Babel. Os homens olhavam um para o outro e falavam e ninguém entendia nada. Por quê? Porque naquela ocasião de Babel, por meio das línguas, o Senhor separou as nações. Pastor, e em Atos 2, por meio das línguas, Deus uniu as nações. É o contrário. Qual é o milagre? É só você ler. Se a gente for honesto e ler com tranquilidade, diz assim: estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Bom, se são de todas as nações, são de todas as partes do mundo. Verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, a voz do acontecimento do Pentecoste, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Ficaram admirados, boquiaberta, porquanto cada um ouvia falar em sua própria língua. Qual é o milagre? O milagre é que as línguas que eram faladas eram línguas humanas. Então, aquele que falava, por exemplo, alemão, eu nunca estudei alemão, eu domino o português, ele fala a língua dele e eu entendo como se fosse a minha língua materna. Qual é a minha língua materna? Português. Releia o texto. É só reler. Mas talvez alguém vai perguntar: ah, pastor, mas o senhor está equivocado. E o que é que diz lá no capítulo 13 de 1 Coríntios? Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Olha aí a língua dos anjos. O que Paulo está fazendo ali, irmãos, é usando hipérboles. Ele está apontando extremidades para apontar a grandeza do amor. Se você parar para perceber na Bíblia, toda vez que os anjos apareceram, qual é a língua que eles falaram? Eles sempre falaram a língua daqueles com quem eles se comunicavam. Então, eles nunca falaram alguma língua que os homens precisaram de um tradutor para compreender o que estava sendo falado. Foi Jacó, falou com o anjo. Qual foi a língua que trataram? Trataram com a língua natural a qual ele estava acostumado a tratar. Então, cuidado para não confundir uma coisa com outra. O milagre é Deus unir todas as nações por meio das línguas. Em Babel, ele separou todas por meio das línguas. Em Atos 2, ele uniu todas por meio das línguas. O que é que isso representa? Isso aponta para a universalidade da Igreja de Cristo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo pertence a que país? Ah, pastor, pertence a Israel. Não, senhor. Ah, se diz que Deus é brasileiro, logo a Igreja pertence ao Brasil? Muito menos. A Igreja de Cristo, ela está espalhada em toda a face da terra. Ou seja, há eleitos espalhados em todo o mundo. Você não vê a Coreia do Norte, que é o país mais hostil para o Evangelho? Então, o país que oferece maior hostilidade ao Evangelho, lá existem eleitos de Deus. Homens que serão salvos pelo Evangelho. Pessoas que já morreram estão no seio de Abraão. Então, a igreja, ela está espalhada em todo o mundo. Por isso que a igreja ela é universal.
Esse marco de juntar a todos por meio das línguas demonstra isso, a universalidade da Igreja de Cristo. Cristo não há um monopólio do Evangelho. Nenhuma igreja pode dizer, nós somos detentores da salvação. Por que a igreja não pode dizer isso? Porque a salvação ao Senhor pertence. Quem dá a salvação é o Senhor. A igreja não é dona de Cristo. Cristo é dono da igreja. É diferente, irmãos. O texto segue, amados, e diz assim: estavam, pois, atônitos e se admiravam, verso de número 7, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como, olha a pergunta que foi feita no verso de número 8, irmãos. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? É o que está sendo perguntado. Ora, se eles são galileus, se eles são prosélitos, se eles são de fora, como é que eles estão falando e nós estamos compreendendo? Como em nossa língua materna, verso 8, verso 9. Aí ele diz, somos partos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Juninho, projeta esse texto. A igreja toda precisa ler isso. Os versículos são, os versículos chaves desse texto. Verso 6, por obséquio, projete aí. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanham. Verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Próximo versículo chave, verso de número 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Verso de número 12. Verso 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelando uns aos outros, que quer isto dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo, estão embriagados. Irmãos, para finalizar um momento de exposição, para que a gente possa aplicar a palavra de Deus. O milagre de Atos, capítulo 2, é o Senhor unindo as nações por meio das línguas. O Espírito Santo presente, promovendo comunhão uns com os outros e comunhão com o dono da igreja, que é Cristo. Pastor, o que é que eu aprendo? Em termos práticos, o que é que isso influencia em minha vida? Primeiro, uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que fala em outras línguas. Tem muita gente falando em outras línguas e dando calote por aí afora. Ser cheio do Espírito Santo não significa falar em outras línguas. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo são homens e mulheres que temem a Deus, que obedecem a Deus. São ovelhas mansas, são ovelhas que são pastoreadas pelo bom pastor, o pastor supremo do rebanho. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo são homens e mulheres que lutam contra a sua velha natureza, que vivem a contrariar sua vontade, a suplantar o seu querer. O interesse na vida de homens e mulheres cheios do Espírito Santo
é viver para a glória de Deus, é honrar a Cristo com seus pensamentos, com as suas palavras, com as suas ações, é amar, é respeitar, é zelar, é compreender o seu quadro de indignidade diante de Deus. Quando ele olha a graça de Deus e diz: eu não mereço, eu tenho recebido das tuas mãos porque o Senhor é bom, o Senhor é generoso. Homens cheios do Espírito Santo são homens que têm uma vida de oração, que se comunicam com Deus. Quando você se acorda, se o seu marido ou a sua esposa não lhe der um bom dia e não dirigir a palavra a você durante todo o dia, você o considerará como tendo comunhão com você? Você dirá que o seu esposo tem comunhão com você se ele não fala com você? Sabe qual é a resposta? Não. E por que você acha ter comunhão com Deus se você não fala com Ele? Homens cheios do Espírito Santo, eles tratam com o Pai. Eles suplicam a misericórdia do Senhor. Eles desfrutam da graça que há em Cristo Jesus. O culto para eles é um deleite espiritual, é um gozo para a alma. Estar na igreja em um momento como esse, para aqueles que são cheios do Espírito Santo, é um refrigério, é uma satisfação. Eles se deleitam na presença de Deus, irmãos. A gente liga à santidade muito àquilo que é exterior, aquilo que se pode apresentar aos homens. Olha, eu não faço isso, eu não toco naquilo, eu não faço aquilo outro, etc. e tal. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. O Espírito Santo está conosco, irmãos. Todo homem cheio do Espírito Santo, a sua meta, o seu propósito de vida é se assemelhar a Cristo Jesus. Ele chora os seus pecados, ele lamenta as suas mazelas. Ele sabe que precisa amar, apesar das diferenças que ele tem com a sua esposa, com seus filhos, com seu vizinho, na igreja a qual ele congrega, as diferenças que ele tem com seu pastor, com seus presbíteros, com seus líderes espirituais. Ele tem a compreensão que ele precisa amar. Amar como Cristo amou. Perdoar como Cristo perdoou. Ele tem a compreensão que ele precisa caminhar como Cristo caminhou. A presença do Espírito Santo na vida da igreja, irmãos, ele promove comunhão da igreja. A igreja se une, a igreja se ama, a igreja tem uma só direção. Por quê? Porque a outra consequência que a presença do Espírito Santo traz à vida da igreja é olhar para o autor e consumador da fé. Então, irmãos, são essas lições que a gente tira para as nossas vidas. Olhe para Cristo e olhe para você. E veja o quanto indigno você é, assim como eu também sou. Lembre que nós somos fruto da graça e da misericórdia do Senhor. Que nós recebemos do Senhor o seu Espírito para testemunhar esse Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor. Irmãos, se dia a dia nós formos cheios do Espírito de Deus, ou seja, cheios da presença de Cristo, nós seremos uma igreja mais humilhada diante do trono da graça. E o Senhor será mais exaltado por meio dos atos da primeira igreja presbiteriana de Sergipe. Amém.